Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, humanamente falo, atendendo à fraqueza de vossa carne, como oferecestes aos vossos membros para servirem à impureza e à malícia para a iniquidade, assim agora fazei-os servir à justiça para a vossa santificação. Pois, quando éreis escravos do pecado, não servistes à justiça. E que fruto tivestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? O fim de tudo aquilo é a morte. Agora, porém, livres do pecado e feitos escravos de Deus, tendes por vosso fruto a santidade e por fim a vida eterna. Porque o soldo do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós sob peles de ovelhas e por dentro, no entanto, são lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinhos ou figos de cardos. Assim, toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá frutos maus. Não pode a boa árvore dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, por seus frutos é que conhecereis os homens. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar-se, por favor. Caríssimos, há 2 domingos nós falamos sobre um dos grandes problemas entre os fiéis que frequentam a missa no rito romano tradicional. Falamos da ira e da raiva. A Epístola de São Paulo permitia, inclusive, partindo dela, tratar dessas coisas. E hoje o Evangelho nos permite tocar num segundo ponto, um outro problema pesadamente presente entre os fiéis que frequentam a missa no rito romano tradicional, a saber, a temeridade em querer aprender a teologia por si mesmos, ou entre amigos, e de ensiná-la. Caríssimos, acautelai-vos dos falsos profetas. Temeridade em querer discutir questões de teologia, temeridade de se engajar em discussões de teologia. Mais concretamente hoje, entre nós, fiéis leigos, escreverem artigos, gravarem aulas, publicarem vídeos tratando de teologia, abordando temas de teologia, entrando em discussões de teologia, publicando essas coisas para que o mundo possa assistir. Mais uma vez, antes de tudo, gostaria de deixar claro que não estamos visando ninguém aqui em particular, apesar de partirmos de todos os exemplos e experiências que nós temos tido, não só em quase 10 anos de vida sacerdotal, como também muito antes da vida sacerdotal já. São problemas gerais que vemos em quase todos os apostolados constituídos por esses fiéis, que frequentam a missa no rito romano tradicional, que outros padres de outros países e de muitos outros países nos referem, vez ou outra. Queremos que todos estejam cientes, em qualquer apostolado que esteja, dos problemas que nós, fiéis que assistimos, e padres que rezam a missa no rito romano tradicional, enfrentamos, e dos danos que esses problemas estão causando aos fiéis que assistem à missa no rito romano tradicional. Isso é, nós. E que essas coisas definitivamente parem. Bem, nem Jesus Cristo teve uma eficácia perfeita, não por culpa dele, mas por indisposição de outros. Mas o bem que for possível fazer e o mal que for possível evitar, nós o faremos. Do contrário, iremos colher os frutos disso tudo, de todos esses problemas, e nós já os estamos colhendo. Fracassos nos apostolados, abandonos da fé, almas destruídas e perdidas, confusão generalizada, o descrédito da religião católica, rixas e vinganças humanamente incuráveis, só por milagre, escândalos, etc. Pois bem, Santo Tomás, em uma das suas obras, As Questões Disputadas sobre a Verdade, se pergunta se é possível que alguém se ensine a si mesmo. Alguém pode ser professor de si mesmo.
Cito São Tomás: deve-se dizer que, sem dúvida alguma, uma pessoa pode, pela luz da razão que está nela, por sua capacidade humana natural, usando sua inteligência natural, sem que tenha recebido o auxílio de um ensinamento externo, uma doutrina recebida de fora, de que uma pessoa pode chegar ao conhecimento de muitas coisas que não conhecia antes, como é evidente por todas aquelas pessoas que descobrem coisas. E assim uma pessoa é, sob um certo aspecto, causa do seu próprio conhecimento. Entretanto, não é por isso que essa pessoa pode ser chamada de mestre de si mesma, ou que ela pode se ensinar a si mesma. Porque é necessário saber que há dois modos de causar um efeito. Primeiramente, a causa tem em si tudo o que ela produzirá no efeito. Mas existem causas nas quais o efeito que será produzido se encontra-se somente em parte na causa, não totalmente. E faço aqui uma digressão, agora sou eu que digo. Bem, indo diretamente ao que nos interessa. Há professores que, depois de longa, séria formação no ambiente acadêmico, tendo em torno de si um grande número de professores com os quais eles conversam, com os quais eles dialogam, dos quais eles leem os livros e os artigos publicados em periódicos de competência comprovada, assistem suas conferências em eventos oficiais, organizados por professores na companhia de outros professores devidamente formados. Esses professores têm um conhecimento adequado e, por assim dizer, perfeito da ciência que eles estudaram. Mas existem pessoas que estudaram por si mesmas alguma ciência. Elas leram alguns livros, mesmo vários livros. Mas é necessário reconhecer que nunca foram fiscalizados de perto, de modo contínuo, seguindo o fio do raciocínio, ao longo dos meses e dos anos, enquanto elas iam formando a ciência em si mesmas. Ninguém devidamente formado naquela ciência a formou. E eu continuo citando São Tomás. Nos primeiros, aquelas causas que possuem em si tudo o que elas vão produzir, nós encontramos uma noção perfeita de ação. A concepção perfeita do que é agir, produzindo uma causa. A causa tem tudo o que ela vai produzir no efeito, e ela tem mesmo, de fato. No segundo caso, porque não é assim, porque não tendo em si mesmos a posse perfeita do efeito que vão produzir, mas só em parte, não será um agente perfeito. Mas o ensino requer um perfeito conhecimento daquela ciência na qual ensina ou na qual ele é mestre. De onde é necessário que aquele que ensina ou que é mestre tenha explícita e perfeitamente o conhecimento que produzirá no aluno, ao qual está ensinando. Mas quando uma pessoa adquire conhecimento usando da capacidade que tem em si mesmo, ela é autodidata. É necessário saber que essa pessoa tem esse conhecimento em parte. Em que sentido? Na medida que ela tem os princípios comuns que todo mundo tem para julgar das coisas no cotidiano. E por isso não pode receber o nome de doutor ou de mestre, propriamente falando. E termino aqui a citação de São Tomás. E bem, o que São Tomás quer dizer aqui, a medula do que ele ensina aqui, é que ser autodidata produz resultados precários. Saber bem, penetrar bem nas relações que as ideias, os conceitos têm entre si, as coisas que você defende. Ter condições de ponderar a gravidade de cada afirmação que se está fazendo, suas consequências, até onde vai o limite de aplicação na esfera em que você está daquele princípio ou daquela verdade. Tudo isso exige ser formado por professores. É assim a teologia católica e qualquer ciência. E agora cito alguns escolásticos, alguns teólogos que, sobretudo aqueles que pretendem estudar por conta própria, certamente sei que conhecem. O padre Hervé, no seu Manual de Teologia Dogmática, diz: o nome escolástica, da filosofia da teologia escolástica católica, vem de escola. Não significa outra coisa, além de que é uma teologia transmitida na escola, numa instituição de ensino. Teologia ensinada, instruída, aperfeiçoada,
a qual ninguém pode alcançar, a não ser que tenha aprendido numa escola, pela condução de um mestre. E o padre Hervé cita aqui o padre Kleutigen, que também todo mundo que se aventura a estudar teologia o conhece bem. Escreveu vários tratados de teologia, teve um papel capital no Concílio Vaticano I, participando dele. Ninguém pode alcançar o conhecimento adequado da teologia a não ser que a tenha aprendido numa escola, numa instituição de ensino, pela condução de um mestre. Ter a fé católica não basta para se engajar em discussões de teologia. Catecismo não é teologia. A teologia é uma ciência estruturada, com seus princípios e consequências bem amarrados uns nos outros, por consequências lógicas. Ela supõe sempre a fé, sempre. Mas a ciência teológica é obtida, adquirida pelo hábito natural do estudo, que só se pode adquirir seriamente numa instituição de ensino, sob a orientação de um professor, de um mestre, que possui aquilo que você está aprendendo já nele de maneira bem polida. Se não estamos aqui no que os americanos chamam de half-baked ideas, ideias cozidas assim pela metade, compreensões mais ou menos luminosas, um tanto precárias, ideias rústicas, pouco trabalhadas e que, portanto, não vão muito para frente. Engajar-se em discussões e argumentação quando se está intelectualmente despreparado, porque há um desejo de defender o que pensam ser a verdade, é uma imprudência. Esse é um problema sério entre nós. Eu, todos os padres que eu já conheci, já lemos uma quantidade imensa de literatura tradicionalista, se podemos falar assim, com erros teológicos, porque seus autores correram para defender algo quando não estavam preparados para defendê-lo. Preparados numa escola, por professores, numa vida de recolhimento, de oração, ordenada, como se faz num seminário digno desse nome. Na verdade, se realmente querem seguir a tradição, é necessário saber que a tradição era, até recentemente, de que os leigos eram proibidos de se envolver em debates públicos sobre assuntos teológicos e filosóficos, a menos que tivessem permissão do bispo local. Isso é uma coisa óbvia. Vai ficar mais óbvio daqui a pouco quando citarmos São Pio X. Mas hoje, porque muitos dos membros do magistério, da hierarquia eclesiástica encarregada de ensinar, porque muitos deles falham em seus deveres de ensinar os fiéis, ocorre com frequência que alguém saia querendo se engajar em discussões de teologia e de filosofia, estando despreparados. Hoje nos encontramos no reinado da confusão generalizada. Sabemos que isso se deve, e começou mesmo, porque muitos dos membros do magistério falharam e falham em seus deveres de ensinar os fiéis. Mas atualmente essa confusão é brutalmente aumentada, alargada e difundida, em grande parte, pela atividade não mais da hierarquia eclesiástica somente, mas muito em parte pelas ações temerárias de leigos, tratando de teologia e de filosofia, ou em conjunto com outros ou sozinhos. É uma constatação óbvia. Nós estamos nos comportando propriamente como protestantes. Discordei de alguém, crio o meu canal numa plataforma, meu site, meu blog, minha página numa rede social. Começo a deixar caixas de perguntas abertas. Respondo ao que me perguntarem. Oriento em questões de moral conjugal, de liturgia, educação dos filhos. Respostas que cabem numa tela de celular, ou nem isso. Como um pastor protestante funda sua seita, abre sua igreja porque discordou de outro pastor. Assim nós católicos temos feito. O pastor protestante busca dinheiro? Nós também buscamos seguidores e, quem sabe, dinheiro. O pastor protestante recebeu uma formação precária? O criador do seu próprio canal católico também. O pastor não deve satisfação a um superior hierárquico. Não recebeu jurisdição para ensinar. Não tem sacramento da ordem que venha a sustentar a jurisdição de ensinar a doutrina. O fiel católico também.
pastor protestante causa, assim, confusão nas consciências, desorientações nas inteligências, fragmentação das pessoas, afastamento das almas em relação aos legítimos pastores, o fiel católico, na sua rede social, na sua plataforma de vídeos também. O que era antes objeto de deboche de nós para com o protestantismo, agora é feito por nós. Isso nos ridiculariza. É profundamente inconciliável esse modo de agir com a estrutura divinamente instituída da igreja, tal como Jesus Cristo a fundou e a estruturou. Vejam, de fato, é de fé que Jesus Cristo fundou sua igreja, destinada a manter na terra o verdadeiro culto a Deus e a levar as almas para a salvação eterna. Jesus Cristo fundou sua igreja como uma sociedade desigual, composta de duas classes. Uma que governa, ensina e santifica, composta pelos membros do clero. E outra, os fiéis, que recebem o ensinamento, que são governados e que são santificados. Isso é um dogma de fé. São Pio X escreveu que a igreja é, na sua própria natureza, é essencial à igreja. Ela é uma sociedade desigual, significando que ela compreende duas ordens de pessoas, pastores e rebanhos. Aqueles que pertencem aos vários níveis da hierarquia e a multidão dos fiéis. Essas duas ordens são tão completamente distintas que apenas a hierarquia tem o direito e a autoridade de guiar e governar os membros para as finalidades da igreja, dar o culto devido a Deus e salvar as almas. Enquanto o dever dos fiéis é aquele de permitir a si mesmos que eles sejam governados e a seguir obedientemente o caminho dado pela classe governante. Isso São Pio X fala na sua encíclica Vehementer, 11 de fevereiro de 1906. E gostaria de lembrar São Tomás, que ao tratar da prudência diz: o súdito, o inferior, o governado, é prudente quando ele obedece o superior. Essa é a prudência própria dos súditos. Não é a de refletir no que o superior disse, eu vou ver se eu aceito e se é razoável. Ele é prudente quando ele obedece, senão ele coloca todo mundo em risco. Um soldado que na tropa, durante a guerra, não obedece o general, ele coloca a tropa inteira em risco. Toda a história da igreja, como pode ser visto no Novo Testamento, atesta essa verdade como um dogma fundamental da constituição da igreja. Foi apenas aos apóstolos que Jesus Cristo disse: ide e ensinai todas as nações. Também nos Atos dos Apóstolos são mostradas na vida da igreja, desde Jesus Cristo subir aos céus, a conduta de todo o conjunto da igreja. Há uma classe que governa, outra que obedece. Por causa disso, é uma subversão herética, porque estamos tratando de um princípio de fé, um dogma. É uma subversão herética seguir habitualmente um leigo. Portanto, um não membro da hierarquia, como porta-voz da doutrina católica e da ortodoxia. Assim, eles não olham para o que a igreja diz, o que os bispos dizem enquanto testemunhas do magistério universal da igreja, na sua doutrina imutável, mas para o que esse ou aquele diz. E não se termina aí. Essa atitude, mesmo se não declarada abertamente, mesmo se implícita, subentendida no modo de agir, essa atitude, de fato, coloca o líder, o leigo em destaque, como árbitro da ortodoxia. O padre falou, vão perguntar para ele, mas você acha que o padre disse está certo? Percebam a profunda desordenação da estrutura divinamente fundada da igreja. E isso aí é acompanhado por uma súbita, mas verdadeira desconfiança da hierarquia e do clero em geral. E esse vai ser o assunto do próximo sermão. É algo tipicamente e propriamente protestante. E atenção, é uma instrução elementar que qualquer um deve ter aprendido em casa. Não se dá confiança para estranhos, para quem você não conhece. Uma pessoa que tem sua página numa rede social, numa plataforma de vídeos, um canal ali, quem é ele? Quem é ele que não sabe o que diz?
Quem é ele? Quem é o pai? Quem é a mãe? Trabalha com o quê? Que tipo de vida leva? Quem são seus amigos? É um ponto elementar do ensinamento dos pais para os filhos. Ensinar essas coisas. E, de repente, tudo o que deve ser aplicado na vida real, diante da internet, evapora. O córtex frontal das pessoas simplesmente sofre uma queda de funcionamento. Simplesmente porque a pessoa está na internet. Não se dá confiança para estranho. Eu não sei quem aquela pessoa é. Eu não sei o que ela faz da vida. Eu não sei que conhecimento que ela... Eu não sei que intenção ela tem. Não precisa pensar nada de positivamente errado. Mas eu simplesmente não posso dar um voto de confiança sem ter um conhecimento adequado de quem ela é, o que ela faz, de onde ela vem. Quem são seus pais, o que ela faz da vida. E eu pergunto questões da minha vida pessoal para alguém que eu nunca vi na vida, que eu não sei como é a família, não sei o que fez da vida. É profundamente desordenado isso. E os frutos disso, e falamos no Evangelho de bons e maus frutos, os frutos disso é que não há ninguém que possa negar um fato óbvio. Há frequentemente nos meios constituídos pelos fiéis, que vão no rito romano tradicional, uma confusão absurda de juízos e de comportamentos. Se em um apostolado não tem um padre que exerce devidamente sua autoridade sacerdotal, sobrenatural, recebida e querida por Deus, amparada por Deus, a confusão se instala. Santo Inácio, enquanto não era padre ainda, estudava na Sorbonne. Ele já tinha seus exercícios espirituais e começou a fazer um bem enorme com os estudantes, conversões aos montes. Pessoas com inveja denunciaram ele para a Inquisição. Foram lá no corredor da faculdade, Inquisição, bateram na porta e falaram: eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Levaram os exercícios espirituais lá na secretaria. Vocês poderiam verificar isso daqui, por favor? E bem, os inquisidores verificaram os exercícios espirituais e constataram que não havia nada de repreensível. Entretanto, havia um problema. Ele dizia: pecado grave é tal coisa, pecado venial é tal coisa, defeito é tal coisa. E disseram para Santo Inácio, ainda leigo: pedimos, não encontramos nada de condenável na sua obra, mas pedimos que não ensine aos outros o que é pecado, e o que é pecado grave ou leve ou defeito, antes de ter sido formado e ter seu diploma em teologia. E ele obedeceu. Absolutamente normal. Pergunto, é isso que nós fazemos hoje em dia? Eu ensinando sobre moral conjugal na internet? Que loucura! Um leigo. A pessoa às vezes dá respostas que eu já li, a pessoa não tem noção das consequências e implicações daquela resposta. Coisas que nem convém tratar aqui e que podem dar problemas graves. O filósofo Cícero falava: nada se pode dizer de tão absurdo que já não tenha sido dito por algum filósofo. Ele falava do relativismo instaurado na totalidade da filosofia por tantas opiniões e teorias filosóficas. Pois bem, ao longo da história da teologia já se viu de tudo. Todo tipo de autor defendendo de tudo. Mesmo os santos defenderam posições que depois foram, com o tempo, com a ponderação, rejeitados. Os anjos terem matéria, ainda que sutil. Os anjos não têm matéria, definitivamente. São Boaventura defendia isso. Vai ser São Tomás que, uma vez por todas, vai falar definitivamente eles não têm matéria. Mas não é tão simples. Os anjos na Sagrada Escritura às vezes comem. Eles simplesmente aparecem para as pessoas. Por que não, quem sabe, conceber neles alguma materialidade? Padres da igreja que recusavam a possibilidade de casar de novo se o seu cônjuge morreu. Ou que viam isso com maus olhos. Defesas de certos tipos de definição do que seria mentira, que de fato implicava em mentir. Dizer que o conhecimento da existência de Deus é evidente para nós nessa vida, que não precisa de demonstração. São João Damasceno falava isso. Doutor da igreja, padre da igreja. São Tomás definitivamente não defende isso. Nem o Vaticano I. É só aquela afirmação de São Boaventura, de São João Damasceno, desse ou daquele santo padre da igreja. Bispo, doutor da igreja.
Depois vieram outros santos, outros doutores da igreja, que discordaram de santos e doutores da igreja que vieram antes. Diante disso, como fica o leigo? Como é que ele faz para compreender direito o que está acontecendo em toda essa discussão? Para entender bem como é possível que um santo ou um doutor discorde de outro santo ou doutor? Já canonizado, já declarado doutor. E mais ainda, como foi possível que um santo ou um doutor da igreja chegasse a afirmar coisas que para nós são obviamente insustentáveis? Pois bem, o leigo não faz. Fica carregando consigo mesmo sempre o germe de alguma incompreensão, alguma compreensão confusa das coisas, princípios mal assimilados, ignorâncias em pontos capitais, e se torna um doutor de confusão. A consequência, nós nos encontramos hoje numa tal confusão que chegamos ao ceticismo teológico e moral entre nós. O ceticismo é aquela doutrina que diz que não é possível conhecer a verdade. Não dá para saber, afirmar com certeza uma coisa ou outra, não é possível ter certezas baseadas em evidências. Querem saber o que nós já vimos em redes sociais? Leigos ensinando assim, sem competência, sem jurisdição? Ah, modéstia? Ah, amiga, eu acho que tem muitas opiniões, sempre vai ter alguém que acha alguma coisa. Tenha bom senso, só isso. Ceticismo moral. Sagrada Escritura. Ah, o importante é o que a Sagrada Escritura quer dizer para nós hoje. Ceticismo na Sagrada Escritura. Na liturgia, encontramos a defesa das opiniões mais precárias, manejando uma erudição muito mal digerida. A consequência? Muita coisa em liturgia pode fazer. Ceticismo doutrinário. Nós estamos realmente... o que os gregos passaram antes de Sócrates, com o conjunto dos sofistas, cada um defende o que quer. Você quer provar alguma coisa? Vem falar comigo que eu te dou argumentos. Eu provo o que eu quiser. Você vai ter premissas para defender em público, num discurso público, o que você quiser provar. Sócrates vai salvar a Grécia disso? Pois bem, nós passamos exatamente por isso hoje. Ceticismo teológico e moral entre nós, por causa da confusão generalizada. A esfera familiar sofre uma barbaridade com isso. Você que faz essas coisas, cuide da sua família. Seus filhos tiram fotos escandalosas e publicam em rede social. Te escondem coisas. Você nem sabe com quem ele está, onde, como. Quem é o pai, quem é a mãe do seu colega. Trabalham com o quê? Quem vai estar lá, como é que ele vai, como é que ele volta. Coisas absolutamente normais de um pai. Não se trata aqui de uma intervenção desajustada e indevida dos pais na vida dos filhos. Longe disso, é o direito mais elementar dos pais. Não sabem nada disso. Uma geração de filhos que são contra o que os pais defendem da doutrina católica pela qual Jesus Cristo morreu na cruz. Filhos que vão à Santa Missa. E as pessoas lá de cima do coral veem os filhos flertando uns com os outros. Filhos que passam semanas, meses sem comungar. Tem algum problema. Não é possível julgar com certeza da consciência das pessoas, mas isso não está muito equilibrado. Algum problema tem. Que ficam no celular durante a Santa Missa. Enquanto isso, eu, pai, mãe, fico discutindo na internet, defendendo a igreja. Será possível perceber que existe uma negligência com consequências catastróficas e reais nos seus deveres mais elementares de Estado? E que você não tem nenhuma obrigação de fazer o que está fazendo em relação a discussões de teologia e filosofia? Existe uma profunda desordem aqui. Isso precisa parar. Se você compreendeu isso, então tem condições de parar, e precisa parar, e parar agora. Do contrário, iremos colher os frutos disso tudo. E já os colhemos, repito, fracassos no apostolado, nas famílias, na educação dos filhos, abandono da fé, almas destruídas e perdidas, confusão generalizada. A religião católica, sobretudo o rito romano tradicional, desacreditado. O rito sofre injustamente por causa dessas pessoas assim, que não têm noção do que elas estão fazendo. Rixas, vinganças, escândalos. Isso é necessário parar. De fato, é necessário reconhecer que entre as pessoas que frequentam o rito romano tradicional,
no conjunto, no mundo inteiro, existe uma profunda falta de unidade no magistério eclesiástico, apoiada no magistério eclesiástico. Por causa disso tudo aqui. No próximo sermão, nós vamos falar exatamente sobre isso. Há um modo defeituoso e errado que muitos têm nos meios que frequentam o rito romano tradicional de se relacionar com o clero e com o magistério eclesiástico. E nós vamos falar disso no próximo sermão. Mas isso tudo é a raiz, isso aqui, essa má relação com o magistério e com o clero, é uma das principais raízes desse modo errado de lidar com a doutrina católica, de defendê-la e de querer tomar a iniciativa de ensiná-la sem nenhuma competência. E nós colhemos frutos catastróficos hoje em dia. Isso precisa parar e nós todos temos condição disso. Deus não vai pedir contas, e isso é necessário levar a sério. Não vai pedir para você contas do que não é seu dever. Não é porque muitos não cumprem seus deveres de Estado de ensinar os fiéis de maneira correta, que olhando à sua volta, então você se dirá, então eu preciso fazê-lo. Não é assim que funciona. Jesus Cristo não instituiu uma hierarquia eclesiástica para depois as pessoas quererem inverter isso daí, sem condições, sem graças de Estado, sem jurisdição, sem sacramento da ordem para isso. Colhendo todos os frutos que nós colhemos hoje. Eu tenho convicção de que muita da confusão atual é perpetuada, se antes começou com o clero, com uma parte do clero, hoje é perpetuada e estendida por fiéis, que estendem isso, multiplicando a enésima potência nas redes sociais. As consequências são catastróficas. Isso precisa parar, do contrário, nós só colheremos maus frutos. E uma árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada fora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.